Treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Na última aula, nós tratamos das conexões entre painéis e baterias de sistemas fotovoltaicos. As conexões em série, conexões em paralelo e as conexões série-paralelo. As conexões em série são mais utilizadas para sistemas conectados à rede. Para esse fim, para utilizar painéis conectados em série. Já para sistemas isolados, nós costumamos utilizar mais as conexões paralelo ou série-paralelo, juntas, em sistemas isolados ou off-grid. Mas a ideia aqui dessa aula, depois de você ter todo o conhecimento e ter absorvido esse conhecimento sobre as conexões em série e paralelo, é importante agora que nós saibamos conectar um sistema fotovoltaico, nesse caso um sistema isolado, ou off-grid, ou autônomo, como queiram chamar. Nós devemos saber conectar corretamente todos esses equipamentos aqui, para que o sistema funcione da forma correta. Muito bem. Primeiramente, nós temos aqui o painel fotovoltaico, que está recebendo energia do sol. Esse painel fotovoltaico ele vai ser conectado ao controlador de carga, que dentre várias funções também tem a função de, obviamente, controlar a carga e a energia que vai ser emitida pelo painel fotovoltaico para a bateria. Ou seja, eu não posso simplesmente conectar o painel fotovoltaico à bateria. Conheço até algumas pessoas menos técnicas ou desavisadas que já fizeram esse tipo de coisa e ocorreram alguns acidentes, alguns até graves, de bateria que explodiu. Na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, essa bateria pode até ferver e você perder a bateria. Em alguns casos, principalmente nas baterias maiores, aquelas baterias com 200, 220 ampere-hora de capacidade, essas baterias chegam até mesmo a explodir, ok? Então, o controlador de carga, dentre várias funções que nós vamos falar depois, basicamente das funções do controlador de carga, do inversor e das baterias, o controlador de carga também tem essa função de controlar a carga. Ela controla, ele tem um algoritmo interno para que o painel fotovoltaico possa carregar essa bateria da forma como o fabricante de baterias solicita, de tal forma a manter a maior vida útil da bateria e que a bateria consiga carregar e descarregar de forma correta. Então nós temos aqui o painel fotovoltaico, que vai ser conectado nesses dois bornes aqui. O borne positivo, no borne positivo do painel fotovoltaico, e o borne negativo, no negativo do controlador de carga, nesses dois bornes aqui, que estão ligados ao painel fotovoltaico. É bem simples e até intuitivo. Muito bem. Nesses dois bornes que nós temos desenhado uma bateria, aqui no controlador de carga, nesse caso é um controlador de carga PWM sem a função MPPT, senão estaria aqui MPPT. Então nós temos aqui esses dois bornes aqui, onde tem essa bateria desenhada, o positivo e o negativo, que serão conectados respectivamente aos bornes positivo e negativo dessa bateria, ou no caso de um sistema maior, um banco de baterias, tá? Nós temos sistemas aí com mais de 20, 40 baterias em um banco só. Então nesse caso aqui, apenas para efeito de ilustração, nós colocamos uma bateria, mas geralmente nós tratamos de bancos de baterias, né? Um sistema às vezes pode até se dividir em 3 ou 4 bancos de baterias, tá? Da bateria nós vamos conectar ao inversor. E por que eu preciso do inversor? Porque é muito melhor você trabalhar com eletrodomésticos comuns. Esses eletrodomésticos nós encontramos nas casas, nas cidades. São eletrodomésticos com corrente alternada, as televisões das marcas mais tradicionais, as geladeiras das marcas mais tradicionais. Qual a razão disso? Nós até desaconselhamos alguns clientes que querem utilizar sistemas eletrodomésticos com corrente contínua. Às vezes algumas geladeiras ou televisão que utiliza corrente contínua. E por que nós desaconselhamos? Porque esses equipamentos que trabalham com corrente contínua, a dificuldade de você conseguir uma assistência técnica ou mesmo as peças de reposição é muito mais difícil, fica muito mais difícil você encontrar peças e mão de obra especializada
para equipamentos que trabalham com corrente contínua. Em contrapartida, equipamentos que trabalham com corrente alternada, como geladeira, televisão, das marcas mais comuns, você encontra em qualquer local. Então nós recomendamos fortemente que você utilize equipamentos de corrente alternada. E para tal, você precisa de um inversor. O que o inversor vai fazer? Nesse caso aqui, o inversor, note bem, para sistema isolado, off-grid ou autônomo, que é bem diferente de um sistema, de um inversor conectado à rede, de um inversor para um sistema on-grid ou grid-tie, tá ok? Basicamente, um inversor que é utilizado em sistemas isolados, em sistema off-grid, ele tem que gerar tensão. Já um inversor conectado à rede, um inversor grid-tie, ou string inverter, como nós conhecemos, é um inversor que ele já tem a tensão do grid, ou seja, basta ele gerar corrente. Então são projetos e concepções muito diferentes. Eu não posso utilizar esse inversor conectado à rede e nem vice-versa, simplesmente ele não funciona. Então nesse caso aqui eu tenho aqui a saída da bateria ou do banco de baterias para o meu inversor. Eu tenho essa energia aqui em corrente contínua, nesse caso aqui em 12 volts, e eu vou transformar essa corrente contínua em corrente alternada, para que eu possa, dessa forma, após conectar da bateria no inversor e do inversor nos eletrodomésticos, eu possa conectar esses inversores e eles vão receber uma energia em corrente alternada. E somente a título de curiosidade, se você utilizar um inversor senoidal puro, que é o que nós recomendamos, evite utilizar os inversores com onda modificada. Isso já está ficando algo do passado, a menos que sejam sistemas muito pequenos, né? Mas nós não recomendamos. Recomendamos os inversores senoidais puros. Os inversores senoidais puros, eles conseguem gerar uma energia muito superior à energia que você consegue na sua casa. Você pode estar no centro de uma grande cidade. Eu garanto para você que esse inversor vai conseguir uma energia muito melhor. Se você puder utilizar o osciloscópio para analisar a onda, você vai perceber que essa onda aqui é muito superior à onda que você tem no grid da sua casa, por exemplo. Até porque aqui nós não temos ruídos, né? A energia gerada aqui passa pelo controlador, bateria e já chega aqui, ou seja, não há ruído nenhum, né? Então você vai ter uma energia muito melhor do que você tem na sua casa. E ainda nós temos uma outra opção, que é a seguinte. Perceba que aqui eu tenho desenhado aqui uma lâmpada, uma pequena lâmpada, que significa uma carga, né? Uma pequena carga em corrente contínua. Tá? Os controladores de carga, eles têm essa saída aqui, tanto os menores quanto os maiores, tá? O que vai diferenciar um do outro é o quanto de carga que ele suporta. O que significa isso? Eu posso conectar algumas cargas em corrente contínua diretamente no controlador de carga, tá? O que você tem que analisar, dependendo do fabricante, você analisar qual é a maior carga que esse controlador aqui suporta. Geralmente esses controladores menores aqui, eles suportam algo aí, vamos falar em corrente, tá? Vou falar em potência, que eu teria que ter a tensão do sistema, né? Basta multiplicar pela tensão do seu sistema. Mas vamos dizer que aproximadamente aí os menores em torno de 5 a 10 amperes é o mais comum encontrado. E nos controladores de carga MPPT maiores, você consegue conectar cargas em corrente contínua de até 30 ou 40 amperes. Tem alguns até maiores. Então eu vou conectar da seguinte forma. Eu saio aqui com o negativo e com o positivo. Tá vendo que tem essa lâmpada aqui? E eu consigo conectar, por exemplo, aqui no caso, apenas por ilustração, eu coloquei uma lâmpada incandescente. Mas obviamente nós nem utilizamos mais lâmpada incandescente, né? Nós utilizamos hoje LED, principalmente para um sistema isolado, que nós temos que ter o máximo de eficiência e o mínimo de energia. Eu vou conectar diretamente na saída do controlador de carga, que nós chamamos aqui no output DC. Nós vamos conectar diretamente cargas que estão em corrente contínua, tá ok? Que podem ser tanto em 12, 24 ou 48 volts, tá ok? Então nós vamos conectar isso aqui. Qual é a carga que eu posso conectar? Depende do tipo de controlador de carga e da sua capacidade. Controladores de carga maior, obviamente, eles poderão suportar cargas maiores aqui. E os menores, cargas menores. Os pequenos, os controladores de carga, como esse aqui, que é um controlador de carga pequeno e simples, ele vai suportar em torno de 5 amperes. Mas aí o treinando tem que verificar no manual do equipamento. Muito bem.
A partir de agora nós vamos começar a estudar o consumo de energia. Isso aqui é importantíssimo. Na verdade, eu costumo dizer que se você não conhece bem um sistema isolado, você não vai conhecer bem um sistema conectado à rede. Por quê? Porque o sistema conectado à rede, o GridTie, ele advém do sistema isolado. Tudo no fotovoltaico começou com sistemas isolados. Então é fundamental que você conheça esses conceitos muito bem, porque você vai utilizar esses conceitos nos sistemas conectados à rede, em qualquer outro, por exemplo, sistemas de bombeamento, nos inversores híbridos, é a mesma ideia. Então é fundamental que você conheça bem sistemas isolados, saiba como funciona e conheça principalmente os seus conceitos. Mesmo que você nunca instale um, ou que você não tenha interesse em trabalhar com esse tipo de sistema, você vai perceber que com o tempo eles vão ficar cada vez mais comuns. Até porque nós estamos vendo aí os inversores híbridos, os inversores já com backup, tá? Já tem inversores conectados à rede, que já tem um sistema de backups com ele, que eu posso conectar baterias e manter parte da minha casa, por exemplo. Então você tem que conhecer esses conceitos aqui. E é por isso que nós estudamos nesse curso online. Então vamos lá. É muito comum as pessoas confundirem o conceito de watt-hora com watt por hora. Na verdade, nós tratamos de watt vezes hora e nunca watt dividido por hora, como é comum as pessoas perguntarem para mim. Então, por exemplo, aqui é uma ideia de como vai funcionar o consumo, nesse caso aqui, de uma pequena lâmpada, mas poderia ser o consumo de uma casa inteira, ou o consumo de uma fábrica, ou o consumo de um comércio. A ideia vai ser exatamente a mesma. Então nós vamos começar aqui da forma mais básica possível. Por exemplo, eu tenho aqui a potência consumida por dia será a potência do meu equipamento multiplicado pela horas de uso por dia. Sempre que eu trato de sistemas isolados, eu vou tratar da energia consumida por dia. Sempre que eu tratar de sistemas conectados à rede, eu vou tratar a energia por mês, porque a conta de energia vem para nós por mês. No caso, sistemas isolados, nós vamos tratar por dia para fazer os nossos cálculos. Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 30 watts, a potência da lâmpada, tá? Watts é a unidade de potência. A potência da lâmpada é de 30 watts vai funcionar em média 4 horas por dia em um sistema cuja tensão, nesse caso, é de 12 volts. Ou seja, se essa lâmpada tem 30 watts e ela vai funcionar 4 horas por dia, essa lâmpada vai ter um consumo de 120 watts-hora por dia. Note bem, eu disse a palavra consumo. Essa lâmpada vai consumir 120 watts-hora por dia. Como é aquela fórmula mais simples da eletricidade, potência igual a tensão vezes corrente, eu vou utilizar que a corrente consumida por dia será a potência, nesse caso aqui, que eu calculei, que é 120 watts-hora por dia, que na verdade nesse caso é o consumo, dividido pela tensão do sistema. Ou seja, eu vou dividir o consumo de 120, que eu calculei aqui, pela tensão do sistema. Nesse caso, eu estou dizendo que ele é 12 volts, ou seja, eu teria um consumo de 10 ampere-hora por dia. Note bem, eu não estou tratando agora de watts-hora, eu estou tratando de ampere-hora. Ah, mas por que é importante saber em ampere-hora? Porque as baterias, a capacidade das baterias é dada em ampere-hora. Portanto, basta eu ter o consumo, eu divido o consumo pela tensão do meu sistema, que eu vou saber quanto que é, eu tenho esse consumo em watts agora em ampere, ou seja, essa lâmpada vai consumir 10 ampere-hora por dia. Isso sem levar em consideração as perdas que eu tenho no meu sistema.